Começando mais um DiárioCast, o podcast da construção civil. Além dos projetos arquitetônicos, tu sabe quais outros projetos são necessários para começar uma obra? Então, gente, hoje aqui com a gente os responsáveis pelos projetos elétricos e hidrossanitários da Monte Belo, os engenheiros da Lumière Engenharia, o Celso e o Cassiano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Ambos, gente, trabalham juntos na mesma empresa, mas cada um é segmentado num tipo de projeto, né? O Cassiano faz o hidrossanitário e o Celso o elétrico. Exatamente. Gente, vamos explanar isso para quem está nos ouvindo. É um nicho assim, que é pouco explorado, né? A gente foca muito na questão estrutural e esquece um pouco do elétrico e o hidrossanitário. O elétrico, pelo que a gente estava falando, tem mais visibilidade. Agora, o hidrossanitário foi um pouco esquecido, né, Cassiano? Me conta qual é a importância, então, desses dois projetos para a construção civil. O projeto elétrico, então, ele muitas vezes é algo que não é tão focado dentro de um projeto, mas ele tem uma importância muito grande, né? Principalmente a parte de alimentação de entrada e de dimensionamento de subestações, e alimentação como em si do apartamento, né? Dentro da área predial, claro. A engenharia elétrica ela é uma área gigantesca, ela vai de transmissão, distribuição, geração de energia, né? Mas dentro da área predial, então, a gente foca na entrada de energia, painéis de medidores e na alimentação dos apartamentos e energia em geral, né? Uhum. Então, ele é algo que pode dar muita diferença desde custo, desde dimensionamento adequado. Se você vai ter um empreendimento maior, como, por exemplo, uma loja de grande porte dentro do empreendimento, tem que ser uma carga que tem que ser considerada. Uhum. Sempre tem essa questão, colocamos subestação dentro de um prédio ou não, então é sempre um fator que depende muito de uma certa análise, né? Se vai ter lojas comerciais, provavelmente tem que botar uma subestação para ter uma carga mais folgada, vamos dizer assim, né? Para não ter apertos. Uhum. Se é só apartamentos, é um pouco mais tranquilo, existe sempre uma demanda, né? Trabalhando muito chuveiro a gás, então dá uma folga. Então, esse dimensionamento a gente pode evitar vários problemas futuros, né? Principalmente elétrica aí que tem risco até de acidente, tem uma série de fatores, né? Então, a gente trabalha com todo o dimensionamento de circuitos dentro dos apartamentos, trabalhamos com o dimensionamento da entrada principal, subestação, e a gente foca diretamente nessa parte, né? Então, como a energia vai chegar nesse lugar e como ela vai ser distribuída dentro desse empreendimento. Exatamente, e como planejar como um todo o empreendimento, né? Então, ela pode mudar, se ela for de residencial para predial e industrial. Pode Exatamente. Ser uma diferente da outra. Com certeza, tem muitos tipos de dimensionamento, fatores que demandam, né? Lojas comerciais facilmente pode estar com uma carga máxima simultaneamente, apartamentos já como a gente bota 60, 70 apartamentos em um prédio, existe um fator de demanda muito grande, ou seja, poucos utilizando ao mesmo tempo, então a gente tem algumas margens, umas folgas a mais ali para ter uma garantia de uma energia, né? Uhum. Então depende bastante do empreendimento. Do tamanho dele. Então quer dizer que o porte do empreendimento influencia completamente no sistema elétrico. A partir do momento que a gente bota uma subestação dentro de um prédio, ele, apesar de muitas pessoas não gostam, né? Tá um transformador dentro de um prédio, pode gerar um certo risco. Subestação é o quê? Subestação é quando a gente coloca um transformador de distribuição dentro do prédio. Ah, tá. Então ele não fica no poste em frente, ele fica dentro. A partir do momento que ele bota dentro, muitas pessoas não gostam por ter um grande máquina ali, um equipamento, né? Bem ali grande, dentro. com bastante espaço também. Pode ver, 300 litros de óleo, um equipamento normal desse, ele aquece bastante. Só que ao mesmo tempo, a nível de estrutura e de qualidade de energia, ele é outro padrão, né? Tu tem uma folga muito maior ali, então tu consegue ter muito mais apartamentos, lojas atendidos, mesmo aumentando carga futuramente, atendido de uma forma super adequada. Uhum. Então ele é muito seguro hoje, né? Mas dentro de uma possibilidade, tendo o transformador na rua tem suas vantagens também, do espaço que tira e da estética também, não ter um transformador ou uma cabine, né, que ele ocupa um espaço considerável na edificação, né? Perfeito. E qualquer tipo de edificação precisa de um projeto elétrico? Qualquer tipo de edificação precisa de um projeto elétrico. Não consigo fazer nenhum alvará de construção sem projeto elétrico? Não, daí para a construção hoje, por exemplo, na prefeitura, não é exigido projeto elétrico, tá? Mas a hora para aprovar ele, para fazer a ligação, quando a gente tem múltiplas unidades, que são todos os prédios, né? Porque são várias unidades, a gente tem que fazer uma aprovação na concessionária, na CE. Uhum. Então a gente tem que fazer todo um trâmite com a aprovação do painel de medidores e da subestação. A gente envia o projeto completo, a concessionária analisa o projeto, está de acordo com todas as suas normativas, e aí sim ela aprova o projeto para poder ser executado. Antes de começar, então. Isso, parte finalizando já, a gente faz análise, né? Porque tem que ser no último ano do prédio, senão a concessionária não analisa. Na verdade, nos últimos 2 anos.
Se a gente der entrada no começo, ela vai dizer, não, o prédio está muito no início ainda, a gente não vai analisar. Esse projeto, nem precisa ver nada, não, então, porque tem o seguinte, porque o fator dela é assim, ó, a gente diz, ó, a gente precisa de uma certa carga nesse prédio. Ela tem que avaliar se a rede que está passando no prédio consegue atender aquele prédio. Se a gente solicitar muito antes, pode ser que ao redor comece a ter muitas cargas ou outros prédios e já não seja suficiente quando chegar ao final da construção. Entendi. Então tem que ser os últimos 2 anos ali, a gente faz essa análise, ela verifica o que precisa para ser alimentado e ela também, a própria concessionária gera um projeto da rede, o que deve ser feito para a rede comportar o prédio. Entendi. Então a gente tem 2 projetos. A gente aprova o projeto interno dos medidores, eles aprovam, e eles geram mais um projeto externo que daí tem que ser executado, ou por eles ou por uma terceirizada, né? Tu veja só, gente, eu não sabia disso. Tem todo esse trâmite. E se fosse um projeto residencial, uma casa em condomínio? Não, uma casa em condomínio necessita. Não necessita? Não. Só pede ligação da luz e era isso. A gente precisa aprovação de projeto acima de cargas elevadas, né? Acima de uma unidade só, acima de 75 kVA, que daí precisa de uma subestação. Ou se não, quando é multifamiliar, daí a partir de 5 unidades, ou tendo uma área comum, mesmo seja 3 apartamentos. Se eu tenho um corredor que todos têm que passar para chegar nesses 3 apartamentos, eu preciso aprovar esse projeto na concessionária em Osório, independente da carga. Entendi. Então tem alguns critérios assim que é onde ser aprovado ou não, né? E essa questão da dissipação assim, do projeto hidráulico elétrico ser tão dado mais importância, não sei se talvez seja esse termo de dar mais importância para o projeto elétrico do hidráulico. Por que vocês percebem que não deram essa importância para isso? Essa escassez que a gente está falando no mercado, que realmente tem poucos profissionais que são especializados nisso, Cassiano. É que a gente nota que a gente tem, inclusive, poucas referências técnicas, né? Porque ele é um curso, não é tão específico. O engenheiro eletricista, o próprio nome já diz, ele já é engenheiro eletricista. Ele já se forma com a base toda em cima da parte elétrica, né? Então, a parte predial, ele está meio intrínseco na formação dele, né? O engenheiro civil ou arquiteto, que normalmente trabalham com a parte hidráulica, é uma parte da formação dele. Vamos dizer assim, uma pequena parte dentro de um todo de formação. Então, pouca gente olha para aquele lado e fala, não, eu vou para cá. Normalmente o engenheiro civil está muito focado à execução, está muito focado ao estrutural, né? E acaba ficando, não chega a ficar de lado, né? Não é que chega a ficar de lado, mas acaba sendo uma parte pequena dentro de um todo. Por isso tem poucas pessoas que se especializam nisso, né? Pois é. Porque será que o elétrico é mais complexo, talvez? É mais perigoso, assim? Se der um problema na rede elétrica, o elétrico ele é visto muitas vezes até, ele é mais destacado até em acidentes, algumas coisas assim, então acho que ele tem certo cuidado na parte de segurança. Mas o hidrossanitário, na verdade, é o que mais tem interferências com o estrutural e com o arquitetônico. Imagina! Então, assim, ó, o Cassiano ele não consegue trabalhar se não tiver o estrutural finalizado para ele, porque daí ali ele vai fazer as análises deles e vai uma bondade e volta para o estrutural. Então, a parte do hidrossanitário é muito vinculado com o estrutural mesmo, porque passa grandes tubulações ali, né? Então, interfere em laje, interfere em vigas, né? Sim, se tiver que passar uma tubulação no meio de uma viga, claro, por exemplo, então, precisa do estrutural. Então, já na concepção, ele tem que ter uma conversa direta com o estrutural. O elétrico não atrapalha tanto. Eu tenho um shaft único, que sobre todos os meus atendimentos das unidades, né? E ali eu vou por baixo da laje ou pela laje, então não interfere com o estrutural, né? E na verdade a gente fala que acaba sendo por muitas empresas um pouco subdimensionado, não dimensionado, mas deixar em segundo plano o hidrossanitário, assim, não tá dando atenção é um problema, porque se tu pegar assim, a maioria das patologias que o prédio tem durante a vida dele é voltado ao hidrossanitário. Então ele é muito importante. E eu falo, o projeto perfeito para mim, que a gente sempre busca junto com a Monte Belo, sempre soluções modernas, melhores materiais, então sempre trabalhando junto para isso, né? Para mim o projeto é aquele que o cliente não vê. O hidrossanitário tem que ser invisível. Ele tem que chegar no apartamento dele, ligar, tomar o banho dele, tem que estar com a pressão de água boa, tudo, tem que a água escoar, mas ele não vai ver esse sistema funcionando. Não vai ver cano, não vai ver encanamento, não vai ver nada. A gente tem um trabalho muito grande junto com o estrutural, que nem o Celso falou aqui, a gente tem um trabalho muito grande junto com a arquitetura para criar os espaços que seja melhor aproveitado, que não chame tanta atenção, não fica aquela quina no teu banheiro, não fica, a gente sempre está trabalhando com shafts específicos. Então o projeto perfeito, ele tem que ser brincando, né? Tem que ser invisível ao cliente, né? Ele não pode estar, porque ele vai aparecer quando der algum problema, né? Então tem que ser invisível para o cliente e ele tem que ter uma qualidade que vai ficar anos sem trazer patologia, né? Sim. Um projeto mal executado ou um projeto mal pensado, ele pode com o tempo trazer diversas patologias, né? E as patologias normalmente tipo, se eu tenho um problema no meu apartamento, ele vai aparecer no apartamento de baixo.
vai aparecendo apartamento de lado. Então é uma área que tem que tomar cuidado, porque é uma área que, como eu falei, traz muita patologia e é uma patologia chata, ela incomoda, ela pinga, ela estraga. Né? Sim. Se o vazamento vem lá de cima, quando vê, não sei. E isso acaba estragando gesso, acaba estragando acabamento, uma coisa que gera incômodo ao cliente, né? Então, por isso que também, Cassiano, que muitas vezes a gente te vê na obra, por mais que tu precise do estrutural, né, pronto, tu tá lá na fundação, às vezes, na obra, Sim. Batendo cabeça junto com o nosso mestre lá para decidir qual é a melhor forma de executar esse projeto. Sim, isso é uma preocupação muito nossa, que a gente já, com o tempo, com a bagagem, a gente já tem os padrões criados com a própria Montebello, né? Mas a gente está sempre junto com o mestre, com o instalador, seja elétrico, hidráulico. A gente está sempre tentando acompanhar. Porque às vezes tem alguma dificuldade, alguma coisa, uma interferência durante a obra, e a gente vai lá, pensa junto, acha a melhor solução, né? Isso a gente está sempre acompanhando, desde a fundação até o acabamento da estrutura, a gente está sempre por perto, assim. Até porque a obra é algo muito dinâmico, né? A gente não consegue... Pode estar tudo projeto, tudo adequado, mas chega no local, daí tem, por exemplo, o Colina lá, daí encontra uma pedra, encontra alguma coisa, daí tem que fazer algum desvio, daí não tem a caixa pluvial na rua, daí não adianta. Todo projeto é muito dinâmico, né? Não, imagina, a gente tem que fazer um desvio de encanamento. Como é que consegue fazer isso, né? Sem um projeto é impossível. O elétrico ainda a gente se vira, né? Porque dá pra trabalhar muita coisa. Consegue passar em todos os andares, né? Mas o encanamento não tem como, não. E até o de sanitário, assim, ele tem que deixar todos os pontos finais, né? Vai ficar no apartamento. O elétrico não, a gente deixa uma base, né? Porque ele tem tantas possibilidades. O cliente quer botar um gesso de uma forma, de outra, uma tomada aqui, uma tomada ali. Então, o elétrico a gente faz uma base, a gente monta uma base, pontos distribuídos nos locais, em cada ambiente, no teto, e a partir dali a gente deixa uma certa espera, né? Daí o cliente depois vai definir como ele quer fazer sua iluminação, onde é que ele quer colocar seus equipamentos, né? Já o de sanitário já ele é amarrado desde o começo da obra. Não tem como mudar um banheiro de lugar, por exemplo, né? Exatamente, E uma iluminação a gente consegue trabalhar bem tranquilamente, né? A gente deixa sempre uma estrutura como base, dando possibilidades para o cliente. E daí depois ele faz conforme o seu gosto, né? Pois é, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que o elétrico a gente consegue trabalhar de diversas formas. Iluminação cênica, tudo. Agora o hidráulico não tem, quer tirar uma pina, né? Trabalha muito com gesso, né? Então a gente deixa esperas e a pessoa vai puxando por cima do gesso, vai organizando, né? O hidrossanitário, à medida que tu vai fazer uma alteração, tu vai ter que rasgar uma parede, tu vai ter que tirar um piso. Então nunca é uma obra... nunca é uma obra pequena. Nunca é uma obra pequena. Então, por isso que ele, apesar de não parecer, mas ele tem... dentro das obras da Montebello, uma importância bem grande. A gente tem dado uma importância muito grande nesses projetos, principalmente pensando para o cliente que vai comprar esse apartamento, que ele vai ficar 20, 30, 40 anos morando nele, né? E o que tu acha que garante, Cassiano, esse tempo de vida do teu projeto, das tuas escolhas que tu faz no projeto? Bom, eu acredito que sejam 3 fatores principais, né? O primeiro é um projeto bem feito, né? Então, a gente vai evitar pontos críticos, né? Por exemplo, uma curva de 90, numa tubulação horizontal, que são pontos que pode entupir. Então, a gente trabalha com 45, enfim, um projeto bem feito. Uma execução muito bem feita, né? E a Montebello, ela tem isso. Então, a mão de obra, né? De colar bem essas peças, de não deixar a peça solta, balançando, porque a vibração com o tempo ela vai, né? Então, execução, né? Sim. E materiais, né? Usar sempre materiais de boa qualidade. Os materiais são tu que escolhe também? A gente trabalha aqui, a gente trabalha junto, né? Eu sento aqui com o pessoal da equipe de compras, ali a Gabriela, o pessoal, e a gente tá sempre procurando melhorar, né? A gente fez isso agora com o novo empreendimento ali da Prainha, o Colina, que daí a gente buscou uma excelência maior, né? Então a gente junto, a gente pesa custo-benefício, qualidade, valores, né? E a gente vai sempre melhorando, né? Vou te perguntar do Colina depois vai contar essa novidade aí. Pera aí. E até um destaque só assim, né? Porque tanto não é querendo puxar para os nossos, né? Mas a parte que nós trabalhamos diretamente, que é tanto a parte elétrica e sanitária, a mão de obra que a Montebello tem hoje é de excelência, assim. O David é uma pessoa incrível de trabalhar com ele. Ele sempre tem contato, desde os pequenos detalhes. Ó, Celso, posso fazer dessa forma, nesse detalhe aqui, tivemos uma interferência, podemos alterar, sempre em contato, sabe? Não chegando e fazendo, assim, faz de qualquer jeito, chega lá, não tá igual. Não, sempre tirando
tendo esse contato junto para nós estarmos alinhados, né? Sim. Então, e também os mestres nem se fala, né? São Antônio, Eli, o Remy, são pessoas incríveis, assim. Então, é um diferencial que a gente também, encontra, né? Assim como vocês, eu acho, né? Por mais que ele não seja engenheiro, ele tem que entender tão bem quanto vocês, com certeza. Não, mas a experiência, ela, às vezes, vale muito mais que algumas engenharias, né? É verdade. Então, a experiência em campo, nada, não tem onde comprar isso, né? Só fazendo. É o conjunto que torna infalível, né? A qualidade, vamos dizer assim, né? Tu tem a parte técnica auxiliando a parte executiva, né? E trabalhando junto. Isso aí dá uma qualidade numa obra impressionante, assim. Não, e bom ter vocês perto, que dá liberdade de eles conseguirem também alterar e chamar vocês para pedir opinião e debater isso de uma forma ágil, né? Consegue ir seguido, consegue passar na obra à tarde ali para nós ver junto, dá um pulo lá e já resolve muita coisa, né? Então isso evita muito problema, evita atrasar a obra em muitos aspectos, né? E o que é levado em consideração, assim, em cada projeto? As plantas, vocês recebem a planta e para executar eles, o que vocês levam em consideração? O que tem de variação, na verdade, assim, existe alguns públicos-alvos, né? Então muda um pouco alguma concepção para alguma prédio que outro. Por exemplo, agora está entrando a questão de carregar os carros elétricos, né? Isso. Então, depende do prédio, a gente coloca alguns pontos no condomínio, como dá um prédio um pouco mais, não diria simples, mas diria num padrão mediano, né? Então, quando ele pega algo mais refinado, a gente faz pontos próprios para cada cliente. Então, depende um pouquinho do padrão, é o que vai nos definir. O que vai envolver ou não, né? Então, todo prédio tem sua particularidade, né? Então, a gente trabalha, conversa com o Thiago, conversa para definir os modelos que vai ser implementado naquele prédio. E a gente falou também na questão de quanto de carga elétrica vai entrar, mas também a gente tem a questão da vazão de água que entra num prédio também, né? A questão do hidráulico, né? Sim. A questão de dimensão do encanamento, a altura do prédio também influencia muito. Muito, principalmente porque a gente tem a questão da pressão estática, pressão dinâmica. Então, prédios de 20 andares, a gente tem 60 metros de altura, né? A gente começa a ter pressão estática dessa caixa d'água lá em cima alta, a gente começa a ter pressões dinâmicas altas. E a gente tem uma sequência de normas que a gente atende prezando qualidade e durabilidade, né? Se eu tenho uma pressão muito grande num ponto lá embaixo, essa torneira tende a estourar com o tempo, então a gente toma todos os cuidados. Gente, aqueles prédios antigos que a gente vê aqui, 40 anos, que é tudo encanamento de cobre ainda, cobre na água quente e ferro na água fria. Isso aí, o que se faz hoje em dia com isso? Só trocando, tem como alterar isso ou não tem solução? Tem como alterar, mas como a gente sempre falou, sempre que tu mexe com hidrossanitário, a obra nunca é pequena, né? Tu teria que trocar toda a tubulação, né? Mas é viável. Foi só uma curiosidade que me surgiu agora, porque eu lembro que eu morava num prédio muito velho em Santa Maria e o problema era o encanamento, porque quebrava alguma coisa e daí, aquele ferro enferrujado dentro do prédio, não tem mais né? as roscas, é um problema, né? E na época não se pensava tanto em tempo de vida e também não se tinha tanto aqui na nossa região ainda o PVC e outras alternativas que a gente usa hoje, né? A CPVC, a PPR na parte de água quente, né? Não se tinha, só se tinha o cobre e o ferro, né, galvanizado. Então era o que se usava, né? Como a gente evoluiu, né? Sobre o custo-benefício, se tu precisar realmente trocar, não tem muito o que fazer, né? Mas normalmente é aquilo que a gente falou. Tu vai mexer no banheiro, não tem como tu mexer numa parede sem tirar o azulejo, sem tirar a louça de lugar, sem... É uma obra tudo nova, é melhor de destruir e fazer nova. Então, normalmente é uma obra grande. Então, por isso que a gente sempre preza fazer algo que vá ter uma durabilidade alta. Né? E é legal a gente falar também, a gente estava comentando aqui antes de começar, da diferença dos projetos o projeto hidráulico do projeto hidrossanitário. Não. Hidráulico e sanitário. Hidráulico e sanitário, gente. Eu tinha a concepção de que era uma coisa diferente da outra, mas na verdade o nome juntou tudo e veio uma coisa só agora. Mas muita gente confunde, isso aí é normal. muita gente confunde mesmo. É que na verdade hidrossanitário é o conjunto, né? De projetos hidráulicos e sanitários. Entendi. O projeto hidráulico é tudo referente à água potável. O que entra? Água potável. Então pega água fria, água quente, que a gente trabalha nos nossos projetos, né? E a parte sanitária é tudo que é esgoto, tanto pluvial como cloacal. Então nós temos a parte hidráulica, água quente e água fria, e a parte sanitária, que é a água de chuva, né, pluvial, e o esgoto, que é o hidrossanitário. Não tem como separar os dois, então, né? Num projeto não tem como separar. Não tem como. No projeto os dois são juntos. Os dois são juntos. É a mesma equipe é o mesmo projetista que faz, é a mesma equipe que executa, então é difícil separar, né? E por a gente estar numa... E por afinidade, são muitos... Né? Não tem como separar uma coisa da outra. Um complementa o outro, né? Sim. Uma é a entrada e a outra é a saída, como tu mesmo comentou, né?
Aqui, como a gente está numa região litorânea, né? Pra quem não sabe, a gente está em Torres, que é praia aqui no Rio Grande do Sul. Existe alguma diferença por a gente estar perto do mar, por a gente ter essa questão de, sei lá, lençol freático, maresia, sei lá, encanamento ser diferente, não tem nada a ver. Não, na nossa parte de... Até na questão elétrica, não sei se de corrosão, de ter que usar materiais diferentes, não. Até uma coisa que é um pouquinho passada para nós, assim, hoje os painéis da nossa, por exemplo, da Cedro, nossa concessionária, é o único do Brasil que utiliza metal, que é ferro mesmo, e madeira ainda, né, na parte elétrica. Então, normalmente, hoje são materiais anti-chama e tudo mais. Nós não. Então, se fizer o painel até muito antes, durante a obra, ele já enferruja, tem que ter esse cuidado de qual material utilizar. E é proibido utilizar outro material polietileno, por exemplo. Então, qualquer local do Brasil, ou até Caxias, por exemplo, é obrigatório usar o material certo. Mas como aqui é obrigatório usar, é o único item assim, que interfere mais na elétrica, né? Que incomoda um pouco. Então, tem que ser mais fechado o quadro, tendo um certo cuidado com isso. Então, mas o restante da instalação, que envolve a elétrica específica, não, né? Tem que cuidar com o ar-condicionado, com as máquinas externas, né? Que elas enferrujam mais fácil e tudo mais, mas não interfere muito na parte da instalação, dimensionamento de cargas, assim, para nós, né? Na parte de sanitário também a gente usa muito pouco metal, né? A gente usa mais PVC, PPR, água térmica. Então, são materiais que eles não sofrem com agressão e normalmente são materiais que eles não ficam expostos também diretamente à maresia, né? Mas uma questão ambiental não tem nada a ver também, porque é Corsã, tudo certo, né? Sim. Não, alguns cuidados também aqui na parte de para-raio, daí, como são mastros de ferro na cobertura e antenas também, né? Então tem que ter um cuidado de ficar fazendo a verificação deles. Na verdade, por norma, tem que ser anualmente, tem que ser verificado no mínimo visualmente a parte da cobertura e dos aterramentos de um para-raio, né? Tem que ser feitos testes anuais ali para ver as condições. Aqui é normal cair o mastro, vários prédios. É muito vento, eu acho, né? É vento e também o mar mesmo, como é tudo metal, né? Ele solta até as presilhas ali e tudo mais. Então tem que ter um certo cuidado anualmente aí, fazendo a verificação dos mastros ali da SPDA. Então o para-raio e todas essas questões também são do projeto elétrico. Envolve o projeto elétrico também. Os projetos de ar-condicionado também. Ar-condicionado não, a gente faz só alimentação. Daí a parte das tubulações do ar mesmo, daí já não entra dentro do elétrico, né? Nós estamos falando em manutenções, tu falaste agora. Quando a gente entrega um prédio, por exemplo, agora a gente entregou o de Capri no fim do ano. A gente dá garantia do empreendimento durante 5 anos, né? E depois disso, o pessoal que mora lá tem que fazer alguma revisão nesse projeto? De quanto em quanto tempo é bom fazer uma revisão de um prédio, assim? Ou não precisa fazer? Não, é interessante que faça. Parte de para-raio é normativo mesmo, que é 1 ano, né? A parte de elétrica não existe especificamente uma data que tem que ficar fazendo a verificação, mas é interessante na área comum fazer reaperto dos bornes, dos disjuntores, ali do painel de serviço, né? A gente fala serviço porque é o que engloba a parte do condomínio, né? Porque cada um dentro da sua unidade tem que ter o seu cuidado próprio, né? Claro. Mas fazer o teste do aterramento, ver se está tudo adequado, porque o aterramento para o seu apartamento todos pegam de um ponto só no medidor. Então é interessante ali a cada 2 anos verificar se está aterrando bem. Caso não esteja aterrado, pode danificar equipamentos mais sensíveis, né? Como a TV ou algum equipamento de Sky, esses equipamentos assim, eletrônicos podem ter uma durabilidade menor se não tiver um aterramento adequado dentro do prédio. Quando a gente vai entregar um prédio, faz o medidor, a gente tem que fazer uma medição ali para ver se está de acordo. E é interessante que depois seja feito periodicamente. Que legal. Na parte de hidráulica, é comum, né? Periodicamente, acho que, se eu não me engano, a cada 6 meses a gente faz a limpeza das caixas d'água, né? Isso é muito importante para manter a potabilidade, né? Tem todo um cuidado de projeto, execução para manter, mas é natural, né? Da água, então a gente tem que a cada 6 meses fazer a limpeza química, né? O pessoal faz. E aqui em Torres a gente tem a lei de inspeção predial, né? Isso. Que ela a cada 10 anos, os primeiros 20 anos do prédio, tem que fazer uma inspeção predial e nessa inspeção vai o profissional adequado, né? E ele vai dar uma olhada por cima, né? Olhar com um pouco de cuidado, parte hidráulica, parte elétrica, parte estrutural, parte de fachadas, de fechamentos, né? Então já tem uma lei municipal que diz que tem que ter essa revisão.
E essa lei é até uma tendência que sai em mais municípios, né? Ela está começando aos poucos. Nosso aqui, ele era menos prazo, até foi modificado depois. Mas, por exemplo, Capão da Canoa, a cada 5 anos o prédio tem que fazer uma geral completa, né? Olha só. São equipamentos, são laudos aí de 80, 100 páginas, verificando as aberturas, verificando fachada, elétrica, hidráulica, estrutural, se não tem rachaduras, fissuras, né? E nós aqui a cada 10 anos ainda, os primeiros 2 vezes, né? Depois aumenta um pouco o prazo ainda. É longo, acho que poderia ser um pouco menos, assim. Ali em Capão, ele é 5 anos, né? 6, 5, 4, depois que fechou 15 anos o prédio, a cada 3. Tem que fazer essa revisão geral. E nesse laudo ele informa, né? O que não está adequado, o que está e o que o condomínio tem que fazer. Então aqui nós é a cada 10 anos. É um prazo maior, mas seria interessante um prazo um pouco menor, assim, para tá tendo esse cuidado geral da edificação, né? Torres foi uma das pioneiras, né? Acho que foi a terceira município do estado. Se não me engano, Porto Alegre, Capão, Torres. E é uma tendência, como você falou, muitos, porque na verdade é que nem como tu compra um carro zero, né? O cliente, quando recebe um prédio da Monte Belo, a Monte Belo tomou todos os cuidados na execução daquele prédio. Mas o prédio vai durar 50, 60 anos. Então tem aquelas revisões básicas, né? De 10, 20, 30, que nem carro. Nada mais é do que isso, né? A gente também faz o check-up no médico, né? Exatamente. Perde uma vida, não Exatamente. adianta. Então, na verdade, essas revisões seria tu ir num clínico geral, dar uma olhada. Isso é muito importante para a manutenção da vida útil dos prédios. Vida né? útil, é verdade. A gente, vocês comentaram agora em Capão, e eu me lembrei de uma situação, né? Que aqui a gente precisa de um estudo de viabilidade com a Corsã, né? Sim, sim. Capão precisa disso ou não? A Torres é No também pioneira litoral nisso? todo, né? Ah, precisa em todo? Todo o litoral. Nós temos uma questão que Torres foi um pouquinho além, né? Mas é uma questão de uma demanda do Ministério Público hoje em Torres. E provavelmente vai virar uma constante, né? A gente tem uma questão que a gente só pode construir hoje onde tenha coleta de esgoto. Então, primeira coisa que a gente faz, quando lá o arquiteto, por exemplo, o Alberto, né? Ele terminou o projeto arquitetônico. Ele manda para a gente faz todo o estudo de demanda. Então, quantos litros d'água por dia, a estimativa, quantos litros esse prédio vai consumir por dia? 60 mil, 70 mil litros por dia. Qual é a contribuição de esgoto que esse prédio vai dar por dia? Né? Então a gente manda todos esses dados. A gente quer construir um prédio de 20 pavimentos que vai ter 100 apartamentos e a gente tem uma previsão de consumo de tanto de água e tanto de esgoto. A Corsã vai analisar, assim com outros documentos que a gente anexa, o pré-projeto, enfim, algumas coisas, né? E ela vai dizer, não, a gente vai atender esse prédio. Então é isso que a prefeitura hoje está decidindo em Torres, né? Isso faz pouco tempo? Desde quando existiu, sabe? 3 anos para cá? A viabilidade nos 3 anos. Né? Agora, os últimos 3 meses que teve uma alteração, né? Que agora se envia... Antes era uma viabilidade relativamente simples, né? Sim. Você dizia quantos apartamentos e tal. Fazia um cálculo já da necessidade, da demanda. Mas hoje já tem que enviar um pré-projeto. Hoje está bem mais complexo. Agora não é analisado mais... Já está vindo para uma sede em Osório. Que bom. E daí é bom, mas ao mesmo tempo tá um pouquinho mais moroso o processo. Demora mais. Questão de 15 dias, agora tá 3 meses aí, né? Nossa. E como é uma etapa que é na aprovação na prefeitura, a gente precisa deles para conseguir aprovar na prefeitura, isso tá dando uma trancadinha nas viabilidades, né? E isso influencia até no planejamento da obra, né? Sim. Porque o projeto hidráulico elétrico e hidrossanitário, desculpa. Ele entra quando, assim? Vocês recebem quando? A ideia é a gente lançar um prédio já... A gente recebe sempre... Como é que funciona? A gente recebe o pré-projeto, quando ele está ainda em aprovação, né? O arquiteto nos manda, a gente vai no estudo. Vai precisar de subestação? Vai. Eu preciso de um espaço e tal. Ele deixou esse espaço para os quadros medidores. Ele é adequado? Ele ficou grande, ele ficou pequeno. A gente faz todos os ajustes. Os banheiros, a gente vai precisar de shaft hidráulico. Tem os que tem, dão conta. Esse aqui não precisa, a gente tira. Esse aqui a gente precisa, coloca. Então a gente faz toda uma análise antes no pré-projeto. A gente recebe antes de dar entrada na prefeitura, né? Isso. Então, antes de aprovar o projeto aprovar, quer dizer, antes de nem iniciar o aprovar aqui processo, e dizer, verdade. quero tá assim, passa pra tanto vocês que, antes. além de estão rodando, conhecidos, a gente tem mais 4 a 5 prédios na frente da Monte Belo já, né? Que não foram nem lançados, assim, né? Porque já tá todos em aprovação, em andamento, né? E quando entra na prefeitura, a gente já entra junto para fazer toda essa demanda, esses cálculos, esse pré-projeto que a gente tem que entregar também na concessionária, né, da Corsã. Entendi. Então porque a gente precisa da concessionária para finalizar a aprovação da prefeitura.
Entendeu? sim, Não, depende não da- aprova na prefeitura sem sem esse a estudo. cursa- Por isso que eu te Ah. comentei, esses 3 meses agora tá dando uma trancadinha na aprovação, porque às vezes falta esse documento e se enquanto a cursa não dá, a prefeitura não libera, né? Entendi. Mas a gente já aproveita essa etapa para fazer esse pré-estudo, às vezes até antes, né? Às vezes não tem nem ainda muita coisa definida, mas já tá fazendo, Exatamente, trabalhando junto, assim como a gente trabalha muito junto, próximo. Então precisa do como a projeto Jota. arquitetônico. Tu sabendo as sim. informações. Não, o escritório do Alberto tinha contato direto com eles, né? Com o pessoal, o Pedro, o pessoal que trabalha lá também. Então a gente é uma via direta com eles para definição mesmo do projeto, porque eles fazem a base e a gente fala o que a gente precisa para a estrutura, né? Que precisa de shaft, precisa de espaço medidor e assim. Então tu influencia no projeto arquitetônico também. Sim, Não são arquitetos, mas... Como eu falei aquela vez, a nossa ideia é impactar o menos possível no uso do prédio, né? Sim. Então esse contato, essa troca de ideia com a arquitetura é muito, muito importante. Muito importante. Muito importante. Porque influencia na arquitetura. Imagina ter que mudar uma fachada de um prédio por causa, às vezes, de um cano, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Como é importante. Sim. Todo mundo caminha junto aqui, não tem como separar ninguém. Isso, exatamente. E quais são as normas que os projetos devem obedecer, gente? Tem normas? Tem normas, principalmente as NBRs, né? Então, a 5410 é a principal da elétrica, ela que rege todos os dimensionamentos, desde quanta fiação pode ir num eletroduto, qual o dimensionamento do eletroduto, então é tudo definido pela 5410, é a principal norma que rege projetos elétricos. A gente tem a 5419, que é do para-raio, SPDA. A SPDA até 2015 ele era uma norma muito sucinta, era 40 páginas, hoje ela envolve quase 400 páginas, ela envolve toda uma análise de risco, não só do raio em si no prédio, mas quanto um raio na rede pode entrar no prédio e interferir, então ele envolve toda uma parte de DPS, mais uma série que tornou o projeto bem mais complexo, assim. Antes fazia uma descida com algum aterramento embaixo, hoje não, hoje são malhas embaixo, são baseado no perímetro quantas descidas, tem prédios que a gente tem 8 descidas, em prédio, antigamente fazia uma descida que outra, né? Então é uma norma que hoje mudou bastante. E dentro da elétrica as duas principais. E na execução, como a gente faz o provisório de obra também, né, entra a NR10, daí, que é uma norma voltada para a parte do segurança do trabalho, né? Isso. Então ela também, a gente faz o dimensionamento também desde o provisório elétrico, porque hoje é obrigatório ter um projeto elétrico da obra. Além do prédio, a gente tem um para obra, dizendo onde é que os equipamentos podem ser ligados, qual o disjuntor específico de alguns equipamentos. Alguns equipamentos hoje saíram da obra porque é mais complicado devido à segurança, né? Como, por exemplo, serra, é uma coisa que hoje estuda muito pouco dentro da obra. Então, dimensiona o elevador cremalheira, ele dimensiona tudo. Então, é um projeto à parte que a gente tem que Para a obra funcionar. Para a obra funcionar. Não ter erro de cair luz, não ter luz. Porque a obra, assim, é uma coisa que ela vai crescendo, né? Então, faz um puxadinho aqui, aumenta uma coisa. Isso não pode, né? Pode estar muito fora, um dimensionamento errado, dar uma queima de equipamento, dar um choque elétrico. Hoje é muita fiação, às vezes, durante a obra é solta, isso não Pois pode. tu vai na obra hoje, tu não vai tomada nos andares para ligar alguma coisa para eles trabalhar. Faz como, né? Então a gente vai subir no pavimento, já tem que subir com isso junto. Então, isso é NR10 que exige essa parte e a gente faz baseado também na 5410, né? Que é da elétrica mesmo, que rege grande parte, ou praticamente tudo dentro de um projeto. Que legal. Segue as NBRs, né? Então tem NBR específica para quase tudo, né? A gente tem uma NBR só para água fria, nós temos uma NBR só para água quente, temos uma só para esgoto, uma só para pluvial. Então são uma sequência de NBRs que a gente tem que seguir e nelas tem desde dimensionamento, qualidade, né? Pressão, essas coisas assim tem a ver, não? Sim, Também. tudo é definido por NBR, que é uma normativa brasileira, né? E fora isso, nós temos que se adequar à concessionária, que a qual a gente é atendido. Hoje aqui a gente trabalha com Corsair CE aqui em Torres, né? E correndo por fora ainda tem a 15575, né? Que é a NBR de Desempenho, né? desempenho, que daí engloba todas as modalidades, né? Essa NBR de desempenho foi uma das que mais modificaram assim, a qualidade das obras hoje, né? Então ela é uma norma que ela diz o que tem que ser feito para a qualidade, desde som, desde acústica, né? Desde uma série de fatores para cada apartamento não interferir no outro. Então Que é uma norma legal! de desempenho e de qualidade da construção, né? E essa vem englobando de todos os projetos, seja E ela entrou em elétrico, vigor em hidráulico. 2017, né? 2017. 2017, 16, então 17. ela já tá valendo, assim, né? Então é o que mais está sendo cuidado em vários fatores. E assim. tudo que tá em execução e depois que entrou na norma, ela entra na norma também ou daí segue do que ele que foi foi aprovado? protocolado após a entrada dela. Ah, tá. É. Então a gente não precisou, dos que a gente já tava em obra, não precisou modificar nada. Não, Como é uma norma de desempenho, né? A maioria das coisas a gente já vinha atendendo, né? Nas obras da Monte Belo. Porque a gente, como a gente sempre prezou bastante na qualidade da obra, né? Então, tanto na parte hidráulica, sanitária, elétrica,
Assim como o pessoal da Estrutural Capridiana, que são engenheiros muito experientes, o pessoal lá do Alberto sempre se preocupou com isso. Então, só incorporou essa norma a mais, mas a gente sempre tentou seguir. Dentro da nossa área, basicamente, não teve modificações, né? Eu sei que vocês fazem laudos também. O que significa isso? O que é os laudos? O laudo é ter um profissional da área específico fazendo uma inspeção e fazendo uma garantia ou uma definição correta do que foi feito, né? Então, a gente tem que fazer um laudo da entrada de energia. A gente faz uma avaliação dela, está tudo de acordo. A gente faz um documento por escrito com uma RT, indicando o que está correto, se tem que fazer alguma modificação, se tem algum parâmetro que tem que ser ajustado. Então, é um documento oficial de algum profissional da área que está garantindo aquelas informações, né? Entendi. O que foi planejado por exemplo, tá no ok. final eu vou fazer um laudo do para-raio. Então, eu vou verificar se está correto as conexões em cima, vou fazer um teste do aterramento embaixo e vou fazer isso num documento dizendo se está de acordo ou não, né? Não precisa o prédio estar pronto, então. Depende para que for o uso do laudo, né? Sim, Por exemplo, existe laudo durante a obra. O aterramento do elevador cremaleira está de acordo? Isso o Ministério do Trabalho exige. A gente tem lá fazer uma medição e descrever como está o aterramento e está de acordo. Mesmo que não tenha sido de vocês o projeto. Você pode conferir o de outra pessoa. E isso pode fazer outra pessoa. Que bacana, cara. Falamos em Colina, então, pra gente finalizar. Novas tecnologias, tem alguma coisa para nos contar, assim? O que a tecnologia tem ajudado vocês também hoje em dia? Não sei que vocês usam de programas para fazer? Ou se tecnologia na obra mesmo? A gente tenta sempre conciliar, né? A gente usa programas atuais, né? Sempre vem para ajudar a visualizar, a desenvolver, né? E a gente busca também essa tecnologia dentro da obra, né? Equipamentos novos, como eu comentei, que busca normalmente uma excelência em qualidade, né? O Colina, como é uma obra muito diferenciada, né? É um empreendimento num lugar espetacular, né? Então, tudo ali a Montebello fala que tudo é diferenciado, a gente quer o melhor. Padrão, isso, Exatamente. Então, ali, por exemplo, toda a parte de tubulação sanitária, ela vai ser com tubulação especial anti-ruído. Sério? Visando não ter nenhum tipo de interferência de barulho entre apartamentos, ou entre até o próprio banheiro com o quarto. Dei uma descarga, não dá para ouvir no quarto do lado. Exatamente, Tipo assim. Exatamente. Essa é a intenção. Então, a gente vai usar todos os materiais específicos anti-ruído, né? Que a gente já usa em alguns outros prédios da Montebello também, normalmente em situações específicas. Vai passar uma tubulação por cima de um quarto, vai ter um desvio de coluna, vai ter alguma coisa que pode gerar um ruído um pouquinho maior, a gente já adota essas tubulações especiais. O Colina a gente adotou para tudo, indiferente se é uma peça que vai ficar lá no cantinho que ninguém vai perceber, ou vai ser uma que vai cruzar num lugar um pouco mais, né, específico. Lá a gente adotou como para ser uma excelência em todo o empreendimento. Colina a gente iniciou também o teste e provavelmente a gente vai adotar para os demais empreendimentos também. Nos shafts, normalmente se deixa um espaço aberto onde as tubulações passam, né? Ela pode vibrar um pouquinho, é normal da tubulação, né? No Colina a gente adotou esse shaft, ele fica todo em EPS, um EPS especial. Ele é um isopor bem flexível, ele não é aquele poroso, né? E depois o que a gente vem? A gente vem com a tubulação fura e ele fica exatamente confinado dentro desse EPS. Então ele absorve tudo que é vibração, tudo que é questão de impacto que vai ter na tubulação, né? E isso tem um ganho da parte sonora de qualidade incrível também. Que legal. Então a gente está adotando, como diz, a gente está usando tudo que a gente tem de melhor hoje no empreendimento. Tudo de novidade está no Colina, então. E a gente já vai aproveitar esse teste dessa questão esse material que vai nos shafts, né? E a gente pretende adotar nos outros empreendimentos também. Que legal. Na questão elétrica, então, focado na parte de tomadas para carro elétrico, né? Também essa espera aí que hoje é uma tendência. E ali vai ser um dos primeiros empreendimentos que a gente vai fazer com um gerador pegando todas as unidades. A prédios maiores é um pouco mais complicado, porque seria um gerador muito robusto para atender tudo e teríamos uma área de transferência ali mais complicada. Ali, além do padrão, e não são tantas unidades, então a gente vai ter um gerador
que ele vai pegar os apartamentos também. Porque geralmente tu pega a área comum, a área social, né? Os elevadores. Pra bater no condomínio, às vezes, né? Exatamente. Hoje não, agora ali vai ser feito para atender as próprias unidades também. Então ele vai estar aceso por inteiro. Nenhum apartamento vai sentir a falta de energia. Uau, acabou a luz na rua, todo mundo tem luz. Todo mundo tem luz que ali. Bacana, gente. E essas questões das energias renováveis, até da questão de coleta de água de chuva, energia fotovoltaica, isso influencia bastante no trabalho de vocês também? Influencia. Agora a parte de fotovoltaica mesmo está crescendo de uma maneira incrível, né? E ela está muito rentável, está valendo muito a pena. Tecnologia, ela em 1 ano e meio, 2 anos ali. As placas antes era 340, agora já estamos chegando a 540 alguns modelos. Uau. Então as placas mesmo, com as mesmas dimensões, já estão muito mais efetivas, né? E está com um custo-benefício excelente. Até porque a luz subiu tanto, que apesar do dólar e tal, a luz subiu tanto que não perdeu o prazo, vamos dizer assim. Hoje, em qualquer empreendimento, tá numa residência, né? 4 anos aí, tu paga o sistema inteiro, que dura 25 anos, né? Pois é, e tu tem uma conta de energia zerada, né? Uhum. Os sistemas eram vistos só para grandes empreendimentos, né? Hoje em dia a gente consegue... Hoje tá muito viável, né? Então alguém que paga acima de 200, 300 reais já consegue zerar a conta aí. Cliente que paga R$1.000, ele zera e vira só taxa, vira uns R$130 ali de taxa. Nossa. Os outros 700, todos 800 os prédios reais deveria fazer já, né? Com... E a parte predial tem uma complicaçãozinha que é a parte de telhado. Geralmente a gente não tem tanto telhado livre para placas. Então a gente não consegue botar um sistema tão robusto para atender todo o serviço. Não, até as unidades a gente não consegue atender. A gente atenderia o serviço. Uhum. Porque a gente não consegue fazer divisão para unidades, né? Mas o serviço já é uma conta considerável, né? Não dá para geralmente abater inteiro por espaço de telhado para a gente colocar placas. Entendi. Né? Mas no geral ele abate, dentro da possibilidade de coloca de placas, ele abate a conta equivalente ali. Que é o mesmo caso até do reaproveitamento da água da chuva. Às vezes a gente não consegue reaproveitar porque não tem um espaço para reservar essa água da chuva, não é? Sim, Uhum. Demanda de um volume, né, grande de espaço de armazenar, né? Isso. Mas isso influencia diretamente o projeto de vocês também. Se optar por ter, claro, também. Entra naquela etapa que a gente comentou no pré-projeto com o arquiteto. A gente define essas coisas lá e depois que a gente define essas coisas, e vamos reservar quanto de volume de água, né? Então a gente chega nos consensos, quais parques a gente tem disponível, o que a gente consegue trabalhar aqui, né? Então isso é a importância de ter essa conversa com a arquitetura no pré-projeto. Que legal. Definir esses pontos. Reaproveitamento da água da chuva a gente vai ter no Punta, eu acho. Ou no Bela Vita? Bela Vita eu acho que tem reaproveitamento da água da chuva. Acho que no Bela Vita tem. É, isso aí. Eles são aproveitados também exatamente como é no solar. Ela é aproveitada para uso comum, né? Principalmente limpeza de calçadas, jardinagem, né? Uhum. Esse tipo de coisas. O que torna, além de ser interessante por ter uma economia financeira, um retorno financeiro, né? Tu tem toda uma credibilidade, vamos dizer assim, ambiental, né? É verdade. Como é que se diz? De autossuficiência, né? Uhum. Que hoje em dia é importante, né? Com certeza. Se preocupar com sustentabilidade, né? Ainda mais que a gente vive onde a gente vive, né? Isso, exatamente. Tem que ajudar a preservar muito. E consegue utilizar desses recursos, né? Imagina a energia solar aqui pra nós é uma beleza, porque muito no viável, litoral não tem casa que não pegue sol, é difícil, né? Sim. O nosso escritório hoje já trabalhou com mais ou menos, que a gente estava fazendo levantamento, 500 mil metros quadrados de obra. 500 mil metros quadrados. Estamos chegando. Somando o projeto elétrico e hidrossanitário, né? Meu Deus. Estamos chegando. Com a Monte Belo, a gente já está no nosso 11º empreendimento, né? Sendo que 4 já estão finalizados ou em etapa de finalização, ou seja, a parte elétrica e hidráulica já estão finalizados, né? Tem 3 em execução, que são o Colina, o Bela Vita e o Punta. E tem mais 4 já que já estão nessa parte de pré-projetos. Estão bem lançados já mas não foram lançados ainda não foram lançados ainda. Não, tu vê, a gente está entregando o Vitino mês que vem e vocês que participaram da criação dos projetos deles, né? E já estamos em 11, gente. Ó, a gente nem entregou o Vitino e já estamos lá no 11º empreendimento. Tem noção de quanto empreendimento tá para vir ainda. E nós estamos chegando com os novos que não foram lançados ainda, estamos chegando perto dos 90 mil metros quadrados com Monte Belo, né? Monte Belo. Que bacana. Monte Belo. Parabéns. De uma grande parceira nossa que a gente tem orgulho de fazer parte dessa família aí. Que bom. E a gente também, tê-los com a gente. Gente, pra gente finalizar aqui, ó, pra quem tá nos ouvindo e ter a certeza de que os projetos hidráulicos e hidrossanitários e elétricos, eu vou aprender um dia, são muito importantes para qualquer residência, né? Como é que vocês resumiriam isso, essa importância desses projetos? Acho que a gente poderia resumir em ele ser na usabilidade,
ele tem que ser eficiente, né? O cliente que quando chegar no condomínio dele vai ter que ligar a luz dele, ele tem todos os equipamentos elétricos que ele vai ter que ser atendido, o ar-condicionado, ele vai tomar o banho quente dele, né? Então ele tem que ter um conforto, né? Então esses sistemas eles têm que funcionar bem. Eles têm que ter durabilidade. Prédios são feitos para durarem muitos anos. Então a gente tem que evitar o máximo possível pontos críticos que vão criar futuras manutenções, patologias. Então tem esses cuidados que a gente tem que ter nesses projetos, né? Como eu falei, o projeto hidrossanitário e o elétrico bem feito são aqueles que são invisíveis, né? Que o cliente não vai... Ele vai estar lá, ele sabe que ele está lá, ele sabe que tem a luz, ele sabe que tem a água, mas ele não vai reparar, porque normalmente ele repara quando dá algum problema, né? Só lembra quando dá o problema, senão a gente vai deixando. Então só liga na tomadinha, ele tá feliz, né? Exatamente. Agora, minha TV não ligou, acabou. A água tá quentinha, né? Exatamente. Então a importância é a usabilidade, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter um conforto, né? Não adianta a água ser pingada, a água tem que ter pressão, a água tem que ter qualidade, é uma água limpa, potável, né? O sistema de esgoto tem que funcionar, né? O sistema pluvial tem que funcionar, o sistema elétrico tem que funcionar. E ele tem que durar, ele tem que ter durabilidade. Então, qualidade e durabilidade é a maior importância nesse tipo de projetos. Resumindo, né, gente, é um bem. É um bem que tu tem dentro de casa, porque se nenhum deles funcionar, não tem casa que tu não vai viver ali, né? Se não tiver água, se não tiver luz, não tem habitação nenhuma que vai funcionar bem. São essenciais. Gente, agradeço então a presença de vocês, como sempre, muito bem atendidos pela Montebello. Agradecemos tudo que o Montebello fez para nós, né? O atendimento, o Ney, toda a atenção que ele nos dá sempre. E muito feliz de poder participar. Não, mas é exatamente isso. A gente, como eu disse, a gente se sente na Montebello como parte da família. Então, por isso que a gente tem um contato bom desde a diretoria, com o Ney, com o Thiago, desde o pessoal que está executando a obra lá, o peão, o mestre, o ajudante. É uma engrenagem, É uma engrenagem que funciona e tem dúvida. funcionado muito bem. É verdade. Show de bola, gente. Obrigada mais uma vez por nos passar tanto conhecimento, que para mim era um tema muito novo. Até estava conversando com o Harry, é um desafio, né? Porque eu me atenho muito a estrutural e estar na obra e olhar projeto é uma coisa que eu nunca olho. E para mim é uma novidade também. Então, obrigada pelo conteúdo aí, por ter compartilhado com a gente. E vocês que nos ouviram, até o próximo Diário Cast. Ó, e comenta, curte, avisa aí se tem alguma coisa na tua casa, comenta que tu quer saber de hidráulica, vazamento aqui, ó. Eles podem nos ajudar também a te responder, tá bom? Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast.